Boa tarde a todos, uma alegria muito grande recebê-los nesta tarde aqui no Rio de Janeiro, gostosa, e acredito que, onde quer que os senhores estejam, também estejam vivendo um tempo especial de crença no Brasil, mas também um tempo especial de crença em mudanças que se tornem necessárias para que nós possamos viver uma realidade ainda melhor. Hoje nós vamos conversar, na verdade, nós não vamos conversar, nós vamos ter uma palestra, uma conferência com o doutor Jorge Gerdau Johrampiter. Ele disse que contou uma piada de que alguém estava estudando alemão e faltava pouco tempo para terminar o curso e resolveu desistir. E a professora ficou incomodada e perguntou: olha, estuda mais um pouquinho que você consegue aprender. E o aluno respondeu: a vida é curta demais para aprender alemão. De modo que ele, além de tudo, gosta de contar boas piadas e nós temos muita satisfação de receber o Dr. Jorge Gerdau, que é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é presidente do Conselho de Administração da empresa Gerdau, de todos nós conhecida, e também empresário, recebeu a Ordem do Mérito Rio Branco e é o presidente do Movimento Brasil Competitivo, MBC. Então, um tema que lhe tem causado relevância, importância, interesse, é justamente o tema Custo Brasil. Nós sabemos que esse conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas, econômicas, e nós temos ouvido bastante sobre isso, porque o Brasil precisa crescer. E, quando falamos em crescer, é preciso que nós estejamos preocupados em afastar obstáculos que, porventura, possam comprometer, não é, esse crescimento. Então, para que nós possamos ter esses obstáculos superados, é preciso que nós os afastemos. Está conosco também o nosso prezadíssimo, nosso queridíssimo presidente do IMB Santa Catarina, Dr. Carlos Prudêncio. Dr. Carlos Prudêncio, ele sempre trouxe ao mundo jurídico inovações importantíssimas. Não é? Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e se esquece que, dos primórdios, foi necessário que alguém tivesse uma ideia inovadora e que viesse a torná-la factível. E uma delas, trazidas pelo nosso colega Carlos Prudêncio, foi justamente a urna eletrônica. Então, nós estivemos agora há pouco tempo empenhados em discussões se a urna era segura, se não é segura. Ontem mesmo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral esteve anunciando os resultados das tentativas, digamos assim, de invasão e de maculação do processo eleitoral, e parece que foi um sucesso a realização, e discutimos votos auditáveis e assim por diante. Mas, no seu embrião, no seu início, estava lá dando a ideia de que nós tivéssemos uma urna que, depois de pronto, é muito fácil. Hoje nós entendemos a urna eletrônica como algo realmente trivial. Por que eu não pensei nisso antes? E, da mesma forma, há muitas coisas que vão sendo descobertas, vão sendo encontradas, vão sendo trazidas, e isso torna possível uma vida mais tranquila. Mas, ao doutor Jorge, restará agora a sua apreciação desse tema, Custo Brasil, trazendo para nós a sua conferência. Muito obrigado, doutor Jorge, por ter aceito o nosso convite, doutor Prudêncio, por ter sido portador desse convite, ter sido intermediário, e obrigado também a você que está conosco assistindo a esta palestra, que temos certeza há de ser muito esclarecedora. Doutor Jorge, com a palavra. Bom, novamente, então, queria cumprimentar o doutor Fábio Dutra e o doutor Carlos Prudêncio e expressar minha gratidão, honroso convite do IMB, e
tenho interesse enorme de poder ter essa oportunidade a transmitir aos senhores um pouco desse tema do Custo Brasil. Eu vou inicialmente falar rapidamente do MBC, né, para os senhores poderem ter o entendimento de como se enquadra essa preocupação do Custo Brasil, né, dentro das responsabilidades do MBC. O MBC, a semana passada, completou 20 anos de existência e é um movimento que nasceu originalmente de um conceito de tecnologia de gestão, né, e nasceu do programa de qualidade. O principal mentor desse programa já foi trabalhado dentro da esfera do governo federal, mas há 20 anos atrás nós entendemos se juntar a um grupo de empresários para fortalecer esse movimento com o conceito de gestão de processos. Esse tema foi profundamente elaborado, desenvolvido dentro da cultura de gestão japonesa, e o professor Falcone trouxe ao Brasil esse domínio da tecnologia de gestão por processos, e o MBC, com a cultura histórica dessa tecnologia de gestão, tem procurado, nesses anos todos, dar um apoio, principalmente nos diversos níveis de gestão do setor público, né? E isso tanto no executivo, como no legislativo, como também no judiciário, né? Através dessa tecnologia, com apoio de consultorias nacionais e internacionais, procurar trabalhar em processos de melhoria e busca de eficiência. Nós temos hoje no MBC 4 áreas principais, da qual cuidamos: governança. O segundo ponto é digitalização, tecnologias de gestão. Terceiro, Custo Brasil. E quarto ponto, educação. Esses 4 pontos, vamos dizer, são os principais matérias do qual nós dedicamos. Como eu estou falando aos colegas do Judiciário, né, é interessante ressaltar que nós recentemente terminamos um projeto de trabalho junto à Justiça de São Paulo, né, e obtivemos uma melhoria de produtividade, seja em tempo e em custo, entre 10% e 15%. É um trabalho fantástico que foi feito, né, com consultoria e mobilização. É interessante que esse tipo de projetos todos nós conseguimos fazer sempre com o apoio do setor privado, né, que normalmente tem interesse nesse sentido. Nós, no momento, temos 2 projetos enormes que estamos trabalhando, um no sentido de articulação da logística ferroviária do Estado de São Paulo, né? São Paulo, a capital de São Paulo, recebe ferrovias de 4 frentes diferentes, mas existe uma não integração desse sistema, né? E com o trabalho junto ao Ministério de Infraestrutura, nós temos feito um trabalho já de longo prazo, né, e tem havido avanços importantes. Um segundo projeto, só para lhe dar as dimensões dos nossos trabalhos, eu vou mencionar mais um trabalho importante que estamos realizando, é a total digitalização do Ministério da Agricultura, né? Isso também é extremamente importante, principalmente a possibilidade dos produtores desse interior todo do país poderem se conectar diretamente com informações e orientações com o Ministério, né? Então, eu trabalho um projeto enorme também. Então, realmente, nós, nesses 20 anos, trabalhamos em 85 projetos diferentes, a nível federal, a nível estaduais, né, e a níveis também de alguns municípios, com efeitos e resultados diferenciados, vamos dizer, mas extremamente importantes de uma forma ou outra. Eu gostaria ainda de ressaltar, vamos dizer, de que essa tecnologia que, no fundo, vem lá da indústria automobilística americana, quando, no período de guerra, adaptou para fazer equipamentos de guerra. O engenheiro Denning desenvolveu essa tecnologia de domínio e processo, e isso saiu da área industrial para depois entrar na área de serviços, e dentro desse conceito, hoje, principalmente com as modernas tecnologias, é um campo extremamente importante para buscar maior eficiência e produtividade. Dentro desses trabalhos, eu vou, então, entrar um pouco no tema do Custo Brasil,
E esse trabalho foi feito em parceria com o Ministério de Economia, principalmente na liderança da nossa da Boston Consulting, e juntamente com a estrutura coordenada pelo secretário Carlos da Costa, né, para realmente fazer o levantamento das dimensões do custo Brasil e toda a sua abrangência. Eu vou me permitir, eu falei ainda de pedir isso anteriormente, mas nós mandamos uma transparência aí do custo Brasil, que deve estar com a sua equipe técnica aí, doutor Fábio, que possa eventualmente colocar isso para ser colocado na transparência, né? Que é um documento em que se demonstra a composição. Esse documento foi, vamos dizer, eu há anos e anos trabalho sobre esse tema de custo Brasil, mas sempre vinculado ao setor siderúrgico, né? Mas nesse trabalho feito com a consultoria externa de quatro mãos com o Ministério de Economia na Secretaria, com o Dr. Carlos da Costa, nos possibilitou a definir o tamanho desse custo Brasil. E nós chegamos num número verdadeiramente assustador, que a total da soma dessas 12 frentes de trabalho nos levou a um custo Brasil. Aí está o custo Brasil. A diferença em relação ao mercado comum europeu é de 22% em cima do nosso PIB. E o número total é inacreditável, é de 1.500.000.000.000, né, dividido em 12 frentes diferentes, que compõem uma não competitividade estrutural pelas sistemáticas burocráticas ou técnicas ou estruturas de natureza tributária, etc. Então, na realidade, essa soma foi feita, né, nós nos aprofundando nessa dimensão, nessa realidade, e a verdade é que a competitividade brasileira, né, fica profundamente atingido por essa soma de custos, né, que aí está exposto, e eu volto ao número, e esse custo é anual, né? Não é que nem, vamos dizer, foi feito agora recente a reforma da Previdência e nos levou com a soma do número de 1 trilhão, mas em 10 anos, tá certo? Esse número é anual, senhores. Então, na realidade, isso é extremamente interessante e é importante que os senhores, porque representam a estrutura do judiciário, conheçam esse tema também, porque a evolução e a solução desse trabalho é extremamente importante, e para obter sucesso desse é importante a participação e mobilização do setor empresarial, né, de todos os setores, seja primário, industrial, comercial, financeiro. Né? O segundo ponto, nós conseguimos construir uma frente parlamentar com o deputado Alexis é o coordenador, e conseguimos a assinatura de 200 deputados para trabalharem apoiando o avanço político desse tema técnico, e nós temos por parte, então, do Executivo, esse trabalho por parte do ministro Guedes e o secretário Carlos da Costa, o trabalho dentro do Legislativo, né, e temos uma mobilização dentro do setor empresarial, né, com a CNI e as outras entidades representativas, mas principalmente conseguimos construir uma coalizão de as 14 principais entidades setoriais, como automobilísticas, celulose, aço, né, petroquímica, assim por diante, para cada um deles dar a sua contribuição para a solução desse projeto. Então, na realidade, eu vou agora dar algumas pequenas explicações dos itens mais importantes, tá certo? Né? E, vamos dizer, nessa numerologia, nós temos aí, vamos dizer, o custo de empregar o capital humano, né? Depois a infraestrutura, né? Depois temos outro item importante, né? O ambiente jurídico regulatório, temos o tema de integrar
cadeias produtivas globais e o tema de honrar tributos. Então, esses são os itens mais importantes, essa meia dúzia de itens, né? E que realmente, eu vou lhes dar um exemplo prático assim, do setor siderúrgico, né? Se nós olharmos o quanto pesa o custo Brasil para exportar uma tonelada de aço, né? Nós temos um custo Brasil aproximadamente de 16,4%. Então, esse custo tem realmente um ônus importantíssimo, porque na hora que a indústria, o setor siderúrgico vende esse produto para a próxima etapa, vamos dizer, produções de peças ou construção, etc., tem que incluir esse custo de 16,4% que se compõe de meia dúzia de itens desses anteriormente mencionados, tá certo? E que, na realidade, né, faz com que esse custo, novamente, desse fabricante de autopeças, vamos dizer, né, para ir para uma linha de montagem e para outra etapa, carrega cada vez esse custo Brasil. E que, eu lhes digo, eu fico até admirado como o Brasil ainda consegue ter um certo nível de competitividade. E, de uma forma ou outra, isso atinge todos os setores, seja o setor primário ou seja o setor industrial, de uma forma ou outra, esses efeitos atingem de uma forma extremamente onerosa a estrutura do custo. Então, esse tema do custo, que na exportação eu menciono, que também nós exportamos impostos ou encargos trabalhistas, etc., de uma forma que, em outros países, esse custo chega praticamente a zero. Eu, com minha experiência pessoal da Gerdau, que trabalha em 12 países hoje em dia, na maioria dos países em que nós atuamos, esse custo é extremamente baixo, chegando muito próximo até a zero, vamos dizer. Se eu pegar o Canadá, é um caso muito interessante, né, que como funciona a estrutura lá para praticamente zerar o custo da composição do custo Brasil, vamos dizer, teoricamente, um custo Canadá. Eu vou detalhar mais um pouco os itens por itens, mas é interessante que, nesse debate de buscar a modernização e a estrutura burocrática e o custo da estrutura do país nos leva a limitações de competitividade extremamente sérias, seja o encarecimento das nossas cadeias produtivas, né, para torná-los competitivos, ou seja, a nossa competitividade em relação à importação. Eu vou novamente falar do aço, que eu conheço profundamente, né? Vou dizer, nós temos hoje uma proteção aduaneira no Brasil de 12%, tá certo? Mas o custo Brasil é de 16,4%, que significa que temos uma proteção aduaneira negativa de 4,4%. Isso acontece na maioria das situações, seja petroquímica, celulose, etc., coisas semelhantes. Agora, o importante nesse aspecto de ser analisado e debatido é que esse fenômeno acontece de uma forma ou outra, né, por etapas. Eu vou agora, então, entrar um pouco na análise de alguns dos itens. Em primeiro lugar, deixa eu falar um pouco do processo de infraestrutura, que os senhores conhecem, vamos dizer, todo mundo conhece bem, que nós temos algumas infraestruturas em que somos competitivos, vamos dizer, a exportação de minério de ferro, né, com essa ferrovia até o estado do Espírito Santo, etc. Aí nós temos padrões com o sistema portuário especializado, nós temos uma competitividade boa. Agora, se eu analisar esse tema do resto dos sistemas, como eu falava um pouco da não integração do sistema ferroviário em São Paulo, com as 4 chegadas de diferentes bitólogos, etc., é um sistema tremendamente não competitivo. Tá? Mas deixa eu voltar, então, a um tema dos mais interessantes, né? Que é o tema tributário.
No sistema tributário, hoje o mundo praticamente trabalha com 3 impostos, né? Um é sobre o custo da propriedade, a segunda toda se movimenta com esse imposto do IVA, que é o IVA, valor agregado, né? E o terceiro imposto é o imposto de renda. No Brasil, nós temos meia dúzia de impostos, né, em vez de ter praticamente um imposto único, porque nos países desenvolvidos esse imposto do IVA, do valor agregado, né, ele é um imposto único praticamente para todo o sistema e que é dividido entre os setores federal, estadual e municipal. Tá certo? Nós temos, vamos dizer, essa estrutura de impostos, né? Temos o ICMS, agora tem o PIS, COFINS, o IPI, né? Então, na realidade, o imposto sobre serviço, né? Esse conjunto de impostos, e eles entram numa cadeia em que existe a cumulatividade de imposto. Por quê? Porque, originalmente, o Brasil foi um dos primeiros países a introduzir esse sistema de imposto de débito e crédito, mas ele estabeleceu que os créditos só se incorporam na redução do imposto do produto se ele se incorpora. Então, toda a estrutura, vamos dizer, de impostos, vamos tomar um imposto sobre energia elétrica, ou coisa desse tipo, né? Ele não entra no crédito que define a tributação final. E essa soma de impostos, no caso do aço, vou tomar novamente o exemplo que eu conheço melhor, né? Nós temos uma cumulatividade de praticamente de 7%, que vem de quase de 1%, seja no IPI, ICM, né, PIS, COFINS, cada um deles, né, tem essa estrutura de não créditos anteriores e que nos leva, então, a ter um imposto cumulativo, né, que chega a esse valor próximo a 7%, né, e que o incrível, enquanto no mundo inteiro, quando eu exporto, se exporta com zero de carga tributária, né, nós temos o sistema nosso de não ter o pré-crédito dos impostos anteriormente que participam da formação do preço, né, em que não posso me creditar, enquanto no sistema do IVA, que existe em praticamente toda a estrutura, com exceção dos Estados Unidos, que só tem o imposto depois da atividade final de comercialização, né, no resto dos países todos se trabalha com esse sistema do IVA e que entram todos os impostos a serem deduzidos da próxima etapa, né, para chegar no fim ao imposto final do IVA. As reformas tributárias em debate no Brasil, que agora já tem dezenas de anos, nós não conseguimos avançar nesse processo porque isso atinge políticas estaduais, federais, etc. E realmente o debate político, vamos dizer, nós, de certo modo, chegamos a aproximações de entendimento, mas, na realidade, mais uma vez, agora, durante esse governo atual, também estava em debate, mas, pelo que eu vejo, passaram aí agora praticamente 3 anos, esse tema é em debate para cá e para lá, e o tema não avança, e nós continuamos com uma estrutura de oneração das exportações ou a não competitividade desses impostos em relação à importação, né? Porque quando se importa um produto, esses impostos perdidos, né, eles não competem. Então, o produto importado paga apenas o imposto, o PIS, COFINS, eventualmente tem o IPI também, mas o ICMS, eles pagam comparado com isso, mas os créditos anteriores ficaram perdidos, consequentemente, da competição líquida de importação, o produto importado passa, consequentemente, a ter uma carga tributária menor do que o produto produzido no Brasil. Eu posso estender isso, vamos dizer, a todos os sistemas, vamos dizer, no setor primário, vamos dizer, quando um fazendeiro compra um arame, seja liso, farpado, etc., ele paga esse imposto, né? E esse imposto fica perdido. Se fosse em outro lugar, esse imposto pago no
arame farpado ou no adubo, seja o que for, né, ele se creditaria de fatores, embora o setor tenha uma carga tributária menor, mas não deixa de ter a incidência tributária nesse produto. Então, qualquer dos setores, de uma forma ou outra, tem essa incidência e rompendo a possibilidade da competitividade. Eu vou agora mencionar alguns outros itens, vamos dizer, se eu tomar do campo financeiro, né? No Canadá tem uma disposição estrutural que estabelece que é proibido qualquer tipo de tributação sobre o sistema financeiro, né? Nós temos o imposto estabelecido e também temos ainda o depósitos compulsórios, etc., que fazem o encarecimento do dinheiro. Consequentemente, o dinheiro no Brasil, vamos dizer, deveria ser tributado apenas na etapa do imposto de renda, mas na sua utilização como fonte de financiamento do consumo ou da produção, ele não deveria ter, né, o IOF, né, e coisas desse tipo que no mundo inteiro não tem. Eu poderia tomar outro assunto, talvez eu vou falar em mais um item como no custo do trabalho. O custo do trabalho é uma coisa assustadora, mas a verdade, R$ 1 que a empresa lhe custa o empregado recebe menos de 50% líquido no pagamento mensal, tá certo? Tem alguns créditos que são depositados e que são remunerados erradamente ou insatisfatoriamente, etc. Mas a verdade é a seguinte, o empregado, ao receber ainda apenas 50% do que ele me custa da empresa, né, ele ainda, na maioria a cesta básica praticamente também tem novamente uma carga tributária ao redor de 30%, que faz com que, na realidade, aquilo que custa R$ 1, no poder de compra do operário, nós temos 35 centavos, tá certo? Se eu tomar o exemplo de países desenvolvidos, que nem Estados Unidos e Alemanha, o empregado ele leva próximo entre 65% e 75%, ele leva para casa de rendimento. Só para tomar ainda essa carga tributária que nós temos ao redor na cesta básica, próximo a 30%, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o preço da mercadoria sem imposto, e quando você vai pagar na loja o imposto, né, não tem impostos anteriores, só essa final, né, você paga um valor entre 8, 10 ou 12, depende do estado, né, você paga. Então, nós temos aí 30% ainda competido com outros países nesse valor. Quando você entra nessa análise da forma que eu estou colocando, né, nós realmente, vamos dizer, seja nas estruturas novamente, deixa eu falar mais um tema interessante, a energia elétrica. O Brasil tem o custo de energia mais barato, dos mais baratos do mundo, tá certo? Tem uma grande percentagem de hidroelétrica, né, e consequentemente, ele é altamente competitivo a energia. Agora, o que acontece? Nós jogamos os custos do roubo da energia, vamos dizer, do gato da energia, ele entra na formação do custo da energia dos eletrointensivos. Então, tem alguns setores, como o alumínio, que a energia praticamente pesa em 80% do custo do produto, né? Se joga em encargos. Então, o gato da energia é jogado na estrutura básica e aí se pretende ainda que, teoricamente, se exporte o custo do gato da energia para o mundo, tá certo? Eu menciono isso numa energia que da sua base de produção custa $20 ou coisa desse tipo, né? Aí eu tenho valores ao redor de $15 de encargos. Depois eu tenho os outros impostos em cima ainda que me levam que o consumidor paga praticamente 100% a mais o valor do custo real da energia elétrica. Então, na soma desse conjunto, né, eu já estou me excedendo do meu tempo, né, eu tenho essa soma fantástica de 22%, que em muitos países é muito próximo a zero, né? Da soma desses custos sem encargos, por uma formação histórica burocrática, tá certo, né?
vou dizer, no mundo inteiro, esse tipo de arrecadação de fundos nunca é usado salários, tá certo, né? Ou dos insumos básicos também não se faz esses impostos cumulativos ou impostos que nem eu mencionei da energia, né? Mas eu poderia me estender, mas cada área dessas tem sua própria novela, né? E o desafio que nós temos com essa mobilização hoje, pelo menos o tema está na mesa, está sendo levado ao debate amplo do Congresso, né? Mas é importante que nós temos um desafio enorme, seja sob o aspecto técnico e jurídico, e uma mobilização política para ver se podemos reduzir esse 1,5 trilhão, né, que é o custo do Brasil, que praticamente nos países com quem nós temos que competir está muito próximo a zero. Eu me ponho à disposição para maiores esclarecimentos, mas eu agradeço imensamente a atenção, mas é um desafio para o Brasil na busca da sua plena competitividade. Eu espero, com isso, ter dado uma ideia aos senhores do que significa o custo do Brasil e me ponho à disposição para atender questionamentos. Muito obrigado, doutor Jorge Gerdau. Com certeza, o senhor deu o pontapé inicial nessa partida que, para nós, começou agora. E nós vamos ouvir aí as considerações do doutor Carlos Prudêncio, a quem eu peço que ligue o microfone. Já disse que ele é nosso presidente regional no estado de Santa Catarina e um participante ativo das nossas atividades, trazendo não só contribuições pessoais, como também a presença da academia lá de Santa Catarina, principalmente para dentro do IMB. Vamos ouvi-lo e, após, voltaremos a falar sobre o tema Custo Brasil, que continua aí em debate. Presidente desembargador Fábio Dutra, um grande prazer em lhe rever e sempre na sua atividade cultural em favor dos magistrados brasileiros. Dr. Gerdau, um grande prazer em tê-lo conosco aqui no Instituto dos Magistrados do Brasil. Eu particularmente conheço parte da sua trajetória no ramo empresarial e industrial brasileiro, uma vez que o seu nome, Gerdau, significa qualidade. E eu me lembro muito bem de quando o senhor iniciou e presidiu o programa Gaúcho de Qualidade, isso no Rio Grande do Sul, e que, na sequência, foi criado, então, o Movimento Brasil Competitivo, e do qual o senhor hoje é presidente, felizmente para nós brasileiros. Então, com essa referência em torno do seu nome, das suas excelentes qualidades como empresário e como industrial, o senhor está nos dizendo, como já vem nos dizendo há anos, de como o Brasil deve crescer. Tanto que esse é o título da sua palestra, tornar um Brasil competitivo. E, na parte técnica, logicamente, nós não conhecemos com essa sua profundidade. Somos magistrados, julgamos também e lidamos, logicamente, com a economia brasileira. Mas precisamos na parte educacional. Então, as minhas perguntas, os meus questionamentos com o senhor, eles são simples e diz respeito a um setor que o senhor também liderou no Rio Grande do Sul e lidera no Brasil, que é justamente o setor da educação, a formação dos profissionais brasileiros. Então, eu pergunto se, dentro desse seu movimento, o Movimento Brasil Competitivo, o senhor tem algum setor próprio para difundir as ideias do Movimento Brasil
para se tornar competitivo, ou se tem algum desses cursos em alguma parte do Brasil. E se não tem, se pretende fazê-lo. Doutor Carlos, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. E o senhor está me dando uma oportunidade de falar, talvez, o tema que a mim mais me preocupa, certo? Porque esse tema do custo Brasil, ele é extremamente importante no aspecto de geração de emprego, competitividade do país. Mas o tema mais importante, no meu entender, são dois temas que o Brasil tem que concentrar o seu esforço. Em primeiro lugar, educação, e em segundo lugar, é governança. Certo? Esse tema de falha, a maioria dos temas que nós temos de falhas, vamos dizer, seja nessa estrutura de custo Brasil e ou de outras deficiências, no meu entender, elas ocorrem muito dentro da deficiência de conceitos de governança. Pela minha vivência no tema de governança, né, a gente vê que muitos desses temas todos são consequência de não uma estrutura conceitualmente satisfatória, de que o mundo moderno hoje praticamente estabelece. Eu presidi o Todos pela Educação durante 10 anos, né? E acho que nós conseguimos algumas coisas importantes, né? E que nós vimos com uma participação das crianças com um índice de 82%, e graças a esse movimento que fez uma mobilização nacional, nós temos hoje 97% das crianças do Brasil participando no processo educativo. Mas essa quantidade, quantitativamente, nós melhoramos. Em termos de qualidade da educação, nós deixamos a desejar. Tem uma ineficiência de qualidade de educação enorme. Pessoalmente, depois de ter saído da presidência, já agora faz 4 anos, eu comecei a trabalhar intensamente com o apoio à Cortex, esse tema da qualidade da gestão na educação. E eu entendo que a nossa educação, ela, embora tenha tido uma evolução de pesquisa científica sobre novas tecnologias, né, na parte mais evidente e primária, eu diria, que é a efetiva gestão da educação, eu acho que nós estamos absolutamente estagnados. Inclusive, no meu entender, até com tolerâncias, né, de que, para evitar conflitos sociais ou debates, etc., né, você tem tolerância de passar de um ano para o outro ano sem exigências de exame. E, com isso, nós fugimos de enxergar hoje a realidade. Se me perguntam se nós, no Brasil, temos hoje 20 milhões de analfabetos funcionais ou 40 milhões de analfabetos funcionais, eu não sei responder e não sei se alguém sabe. Tem um segundo ponto importante desse negócio. A gente vê que professores universitários, quando recebem os recém-entrados na universidade, muitas vezes falam que continuamos com o problema de que o jovem lê e não entende o que lê. Certo? Então, nós temos hoje um desafio do aprimoramento da gestão da qualidade, que eu tenho uma visão assim, lógico que tem essa quota de pragmatismo empresarial, mas eu diria que nós estamos tendo uma tolerância com a ineficiência da execução e da gestão da educação que é absolutamente insatisfatório. Quando eu vejo a não melhoria praticamente extremamente pequena, muitas vezes sem evolução nenhuma da qualidade de notas, né?
E quando eu olho os melhores exemplos que nós temos na melhoria da educação, que nem Sobral, né, que é conhecido que o Ceará, inclusive com suas metodologias de gestão, e isso é fruto de programas de melhoria de gestão executados há mais de 20 anos atrás pelo professor Falcone, com sua equipe, né, que são essencialmente metodologias de gestão da educação. Então, eu dentro de uma visão de experiência de vida e pragmática, e com esses estudos que nós temos feito, né, nós temos esperança que, com as novas tecnologias, nós possamos, eventualmente, retomar a qualidade da educação, né, que nós perdemos qualidade pela quantidade, e isso jamais deveria ter acontecido. Então, na realidade, do meu entender, eu concentraria todos os esforços do Brasil na educação básica, com zerar o analfabetismo, dar condições todas na base. Segundo ponto, no segundo grau da educação, eu faria a exemplo do que acontece em todos os países mais ou menos desenvolvidos, né? Vamos dizer, seja nos Estados Unidos, ou seja na Alemanha, França, etc. Você, no segundo grau da educação básica, você sai normalmente com uma profissão. E nós, a não ser, vamos dizer, dessa pequena fatia que os 5 S's fazem da educação, nós temos apenas 4,2% das crianças do segundo grau que recebem a educação profissional. Se eu tomar os países que nem eu mencionei, Estados Unidos, Alemanha ou França, né, toda a Europa desenvolvida, esse número de educação profissional no segundo grau atinge números ao redor de 60%. Né? Então, eu digo, nós no Brasil chegamos ao ponto que nós formamos advogados que, no fim, exercem profissão de datilógrafo, tá certo? A não formação profissional no segundo grau é terrível, porque se caminha por soluções de curso superior, né, e o jovem no segundo grau deveria ter a possibilidade de buscar alguma opção profissional para depois fazer as escolhas dos níveis superiores, ou, inclusive, eu faria toda a educação de grau superior num sistema de financiamento de longo prazo, tá certo? E não essa concentração de recursos como nós hoje temos das verbas públicas para a educação nos cursos superiores, tá certo? E concentrar todo o esforço da educação básica. Isso é uma conceituação porque a injustiça social que nós estamos criando pela não satisfação da qualidade da educação básica nos leva a riscos de não evolução global e social do país. Então, eu tenho uma visão bastante crítica, né? E com as metodologias que já hoje existem, né? Eu tenho uma experiência com 10 mil alunos que nós fizemos aqui com a Cortex do Rio Grande do Sul, com o professor Richard Lucht. Nós desenvolvemos uma tecnologia de educação de acompanhamento e nós conseguimos, com esse trabalho, uma melhoria de notas de 2,9, entre 0 a 10, uma melhoria média da nota de 2,9, e a redução da falta na aula, nós conseguimos atingir uma redução de 65%. Então, hoje, o instrumental de tecnologia potencialmente nos leva a ter possibilidades de uma melhoria de gestão que, no meu entender, a maior deficiência da não educação básica é essencialmente um processo de não instrumentos de gerenciamento de toda essa formação básica. E como existem tolerâncias, até por interesses, eu diria, políticos, né? Você vai permitindo que a criança, sem aprendizado, passe de um ano para outro, e nos leva a uma não visão exata e correta qual é o cenário. Então, eu sobre esse tema, eu estou quase que assim, eu tenho informações hoje catastróficas
né, sobre as avaliações que são feitas dessa educação básica. Então, na realidade, nós temos já os exemplos por boa gestão de resultados positivos, mas não estendemos para o país todo essa experiência de como gerir a educação básica. Então, nós entramos num cenário que tem, então, uma situação mais ou menos privilegiada dos que têm escolas privadas, pagas e caras, tá certo? E, de outro lado, nós temos uma educação pública praticamente com deficiências enormes, que nos levam a uma continuidade de injustiça social absolutamente inaceitável. Então, eu pessoalmente tenho uma angústia enorme, mas a esperança é que, através das novas tecnologias, que são instrumentos que hoje possibilitam, teoricamente, um avanço rápido, mas é preciso uma revolução de atitude e gestão sobre o problema. Então, eu diria assim que o tema da educação, que hoje é muito debatido em termos acadêmicos, tá certo? Teóricos, mas eu diria que o maior problema da educação é hoje uma falha absoluta na gestão da educação básica. Eu estou satisfeito, doutor Gerdau. Eu estou satisfeito, mas um outro questionamento. Esse Sim. movimento pela alta qualidade que tem e que coloca à disposição no Brasil, tem contatos permanentes com as lideranças partidárias no Congresso para que haja essa modificação? Não, esse trabalho ainda não atingiu a maturação. Eu preciso fazer uma comprovação desse trabalho num nível massificado, tá certo? Né? E a minha esperança de que, desses próximos meses para o ano que vem, nós vamos tentar fazer uma certa massificação nesse trabalho no Rio Grande do Sul para poder, em cima disso, levar adiante, tá certo? Porque eu vou tomar a liberdade aí de fazer uma observação, né? Mas o tema de gerenciamento ou administração gerenciada da educação tem uma reação fortíssima dentro da estrutura burocrática formal dos professores, tá certo? E eu vejo que todo o processo de evolução na educação é igual como em qualquer atividade. Ele tem que ter uma eficiência de gestão, de administração, para que isso... O normal hoje é que, vamos dizer, os pais recebam a informação da falta do aluno na classe 3, 4 meses depois, tá certo, né? Então, essa é a papelada burocrática histórica, tá certo? Por esse sistema que nós montamos, eu tenho condições de saber agora, os pais têm condições de saber se, nesse momento, seu filho está na classe e não está na aula, tá certo, né? Isso é como em tudo, né? As novas tecnologias, e o senhor sabe isso tão bem ou melhor do que eu, né? Que na própria área jurídica hoje, dos processos, etc., as novas tecnologias são instrumentos de evolução fantástica, tá certo? E isso que a gente vive em todas as frentes, nós vamos ter que conseguir na educação básica, porque é um problema essencialmente de gerenciamento e de indisciplina que existe nesse processo. Tá certo? Eu vou lhe dar um caso de apavorar, tá certo? Em Porto Alegre, foi feito há uns 20 anos uma decisão política em que estabelecia que o café da manhã e o almoço eram considerados por professores como aulas dadas. E que isso levava com que, na quinta-feira, ao meio-dia, não tinha mais professor, teoricamente, para dar aula. Isso na cidade de Porto Alegre, né? O prefeito anterior, ele acabou com esse decreto. Mas eu até
vamos dizer assim, eu fico até admirado que os próprios professores aceitassem tamanha irresponsabilidade profissional, tá certo? Porque normalmente os professores são pessoas dedicadas e emocionalmente vinculadas. Então, eu lhe mostro assim, vou dizer que, no meu entender, a falha do processo de educação hoje é muito mais um tema gerencial, administrativo, do que um tema de muita discussão teórica, tá certo? Eu estou satisfeito, doutor Gerdau, e lhe parabenizo por essa ampla visão, né? Não só na parte que o senhor domina, que é a parte industrial, economia, empresarial, tanto nacional quanto internacional, mas essa sua visão de que a educação vai melhorar e vai fazer com que o Brasil seja mais competitivo. Perfeito. O senhor me permite uma pequena... doutor Carlos, me permite, doutor Prudêncio, uma pequena história que aconteceu na minha vida, e eu sou profundamente grato porque essa me ensinou, vou dizer, do peso da educação. Na década de 80, vou dizer, nós, por parte da Gerdau, sempre tivemos uma preocupação de atingir patamares de produtividade internacional, tá certo? E nesse período, nós, com o professor Falcone, que anteriormente foi até consultor na Gerdau, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Nós acompanhamos as idas do professor Falcone ao Japão nesse tema que o senhor mesmo levantou aí sobre o problema da gestão da qualidade, tá certo? E aí nós aprendemos, né, de que sem educação nós não poderíamos atingir os patamares de benchmark e produtividade. Por quê? O nosso operário mal tinha um terceiro ano primário. Os japoneses já tinham 12 anos de educação, mais cursos de capacitação. Aí nós chegamos à conclusão, na Gerdau, de que se nós não capacitássemos, educássemos os nossos operários, nós não chegaríamos aos patamares de produtividade dos japoneses. Então, doutor Carlos, foi muito interessante, porque esse impacto na minha vida profissional prática, né, me levou a essa constatação e me fez um convencimento absoluto de que nós só seremos vencedores pela educação, tá certo? Eu sou até grato, né? Eu digo graças a Deus que eu recebi esse impacto, tá, doutor Carlos, porque isso me deu uma inquietação, primeiro, sobre a visão empresarial da responsabilidade de nós acharmos o caminho de atingir patamares de competitividade, né? Mas fez com que eu, grande parte do meu tempo e interesse, dedicasse às soluções da educação. E hoje, eu acho, doutor Carlos, que as novas tecnologias hoje disponíveis com a eletrônica, digitalização, informação, vai nos poder, eventualmente, em vez de ficarmos 20 anos lutando, poderá nos levar a uma solução, eventualmente, em 3, 4 anos, ter esse processo de gerenciamento estruturado, tá certo? É sonho de utopia, mas eu acredito nisso, doutor Carlos. O senhor é um sonhador que concretiza os seus sonhos. Deus lhe ouça. Ai, ai. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Lhe devolvo a palavra. Eu agradeço, doutor Carlos, e vislumbro na fala do nosso convidado a necessidade que nós temos. Eu fico pensando na questão dos impostos, né? Então, acho que nós não conseguimos identificar, nós não teríamos tempo nem papel para relacionar todos os tipos de impostos existentes, às vezes impostos que só existem, são verdadeiros caça-níqueis, né? Então, são percentuais tão ínfimos que eles só existem para criar a obrigatoriedade de um sistema de contabilidade. E olha que eu tenho um filho contador, não é? Não estou jogando contra a família, mas parece que é uma
uma perda de tempo que existam tantos impostos, né? E, às vezes, impostos que não cumprem o seu papel. Quando a gente fala do imposto de renda, o governo praticamente nas melhores faixas, e as melhores faixas começam nos valores quase ínfimos também, que são valores pequenos, que não são alcançados pela isenção, já se chega a 27,5%, sem contar os impostos indiretos, e que são impostos grandes. Mas, quando passamos da questão dos impostos, que são dezenas, e nós devíamos, essa reforma tributária, nós já até estivemos debatendo um pouco sobre ela, né? Então, a questão da reforma tributária, que nós precisamos ver realizar, diminuir o número de impostos, mesmo que se mantenha a arrecadação, e nós não queremos nem subtrair do governo e das necessidades públicas, do investimento na educação e assim por diante, mas que se faça algo mais factível e menos aprisionador. A gente tem processos e processos e processos, e quando eu me refiro a processo, eu me refiro a essa sucessão encadeada de atos que nos aflige na universidade. E processo, por si mesmo, já é algo tão ruim que meu pai costumava chamar de processo alguém de quem ele não gostasse. Então, quando alguém fazia algo ruim ou alguma pessoa não lhe agradava, ele dizia: isso é pior que processo. Então, era uma forma que ele tinha de certa forma, ofender aquele que não lhe causava muita simpatia. E, por outro lado, chegamos a essa questão da educação, né? Hoje nós temos realmente um período na escola maior, mas a efetividade, e essa abordagem feita pelo Dr. Gerdau, do contato direto, do interesse direto, da responsabilidade direta do pai com a escola, da escola com o professor, do professor com a comunidade. Não é? Eu fiz uma faculdade de pedagogia, passei praticamente uns 10, 12 anos dentro da faculdade, porque o meu curso é sempre muito mais demorado que os outros, eu vou selecionando disciplinas e vou fazendo aos poucos, mas eu vi como há, muitas vezes, uma ideologia impregnada na educação. Então, a educação dentro da universidade pública hoje, ela tem de ser pública e tem de ser gratuita. Sim, que bom que seja pública, que bom que seja gratuita, que bom que seja também de qualidade. Mas não se pode esquecer que, às vezes, não se deve dar educação, mas não educação no sentido de instrução e de preparo a quem não tenha condições de recebê-la, porque não basta que se dê um título superior a alguém que poderia estar muito feliz exercendo uma atividade técnica, não é? Então, quando ele se referiu ao ensino técnico, né, e eu sou formado em contabilidade também, eu era técnico. No meu tempo, não era técnico, eu era contador. Depois criaram o curso superior e, aos poucos, a coisa foi se aperfeiçoando e eu, de técnico em contabilidade, né, aliás, de contador, passei a técnico em contabilidade, nunca exerci, é certo, mas me sentia feliz também porque eu tinha uma formação que me capacitava a exercer uma atividade profissional de relevância. E aí vem a questão do ensino, do analfabeto funcional, das avaliações internacionais, né? Desse programa internacional de avaliação de alunos do PISA, que nos coloca em situação vergonhosa frente a outros países, e tudo isso, evidentemente, custo Brasil. Uma pergunta, doutor Gerdau, que foi feita aqui pelo nosso convidado, se não seria mais fácil, ou qual seria a dificuldade de se colocar a simplificação tributária em prática na realidade? Onde é o gargalo que não se permite que nós tenhamos um custo Brasil diminuído a partir da transformação efetiva do sistema tributário? A pergunta é muito boa e importante. Eu diria o seguinte: como o processo de tributário no Brasil, dentro dessa complexidade, atinge interesses federais, estaduais e municipais,
tá certo? No resto do mundo, praticamente, esse problema se resolveu ao conjugar esses impostos todos, que o principal imposto chama-se IVA, né? Imposto de Valor Agregado. Consequentemente, vamos dizer, hoje, e essas propostas estão muito próximas no Brasil, mas o conflito de interesses e também como tem uma guerra fiscal no meio desse tema todo, né? Porque os diversos estados todos fizeram concessões e negociações tributárias, tem muito interesses em conflito e, consequentemente, não tem havido soluções de como fazer. Mas, na prática, eu diria o seguinte, tem dezenas de países que resolveram esse problema quase de uma forma uniforme. Não existem diferenças hoje, vamos dizer, mesmo na América Latina, uma Argentina, um Uruguai, um Peru, etc., o sistema tributário praticamente é igual, é simplificado com o imposto do IVA, que recebe os débitos e créditos e fica resolvido. E agora, como tem muitos interesses conjugados a todos os níveis, né, essa batalha política é uma batalha tremendamente difícil. Agora, o modelo, tem dezenas de países que praticamente o modelo é igual, é simples, é igual, transparente, absolutamente transparente, né? Eu lhe digo assim, nós temos uma empresa no Canadá. Eu tenho aqui no Brasil, das nossas unidades todas, eu tenho quase que 100 pessoas só cuidando o que debita, o que acredita, o que vai e não vai. Tá certo? No Canadá, isso é tudo eletrônico automático. Tá certo? Então, eu vou dizer, a energia do escritório em Pernambuco, né? Eu não me acredito. No Rio Grande do Sul, eu posso me acreditar. É só para o senhor ver a complexidade que existe. Então, na realidade, nós temos aí um embate político de conflito de interesses, mas que tem que ser resolvido porque o país está há 20 anos com esse nó tributário, tá certo? E pior que as empresas, a discussão se isso é débito, crédito, incorpora ou não incorpora, geram processos intermináveis, tá certo? Consequentemente, o judiciário profundamente sobrecarregado, esse troço, as empresas com seus contadores, etc., também, né? E eu digo assim, no Canadá, eu tenho um funcionário que põe 2 ou 3 horas para acompanhar o problema fiscal, o resto tudo funciona. Nós temos lá 4 unidades produtivas, umas 10 indústrias de transformação, tudo é eletrônico, automático, simplificação absoluta. O custo tributário de arrecadação do Brasil é um número ao redor de 2,4%. Nos melhores países é 0,3%. Então, realmente, vamos dizer, quando se entra na análise aqui no item tributário, o custo Brasil, né, é um sofrimento terrível, né? E prejudica a nação de toda forma, né? E tira a nossa competitividade, né? Para exportar e para enfrentar a competição da importação, né? É quase inacreditável o monstro que nós conseguimos construir ainda. É inacreditável. Mas não podemos perder a esperança, né? Nós temos que lutar. Eu acho que nesses últimos meses houve um avanço. A própria existência desse documento aí de Custo Brasil que foi feito, né? Já é uma grande realização. O fato de já ter tido a assinatura nessa comissão para estudar o tema no Congresso, com as 200 assinaturas para poder abrir a frente para tratar do tema, são avanços extremamente importantes. Temos que trabalhar muito. A tarefa é gigantesca. Ainda bem que tudo a gente resolve rápido. Há mais ou menos 30 anos eu fiz um curso de pós-graduação no Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro para tratar do IVA, que nós gostaríamos de ver há 30 anos. Há 30 anos. IVA 30 anos atrás. Isso, há 30 anos a gente está pensando em IVA e ele já está caminhando. Eu acho que, no máximo, em 30 anos, a gente vai poder tê-lo aí, né, sendo exercido. Doutor Fábio, também, então, há 30 anos nós sonhamos, doutor Fábio? Há 30 anos nós sonhamos, é verdade.
Esse curso me marcou. Mas uma questão que me parece também ser custo Brasil é, às vezes, o descumprimento da palavra, né? As pessoas hoje não gostam muito de cumprir aquilo que tratam, aquilo que se propõem. E eu estou vendo agora, as desculpas são várias e as razões são várias, os argumentos são vários e os motivos são vários, mas a questão dos precatórios. Então, a justiça, ela exerce uma atividade dentro desse bendito processo, né, que começa e a gente nunca sabe quando ele vai terminar, e quando a gente pensa que ele terminou, que se expede o documento que se chama precatório, que é o documento que se apresenta ao poder público para receber aquilo a que se tem direito, se começa algumas discussões e a gente vê, ou a gente não vê, a possibilidade de se resolver aquilo que deveria ser resolvido. Como eu disse, as razões são várias, os motivos são vários, nós nem vamos debatê-los aqui porque não cabe, mas também eu acho que em muitos países, em países mais sérios, em países mais comprometidos, até mesmo com a obediência às ordens judiciais, também não estou me referindo à qualidade das ordens judiciais, que fique bem claro, mas quando se tem um crédito e não se pode recebê-lo, também isso gera algumas apreensões. Eu estou com insegurança jurídica. Insegurança jurídica, é verdade, é verdade. Às vezes também é um fator que, e não só a insegurança com relação a temas que são definidos, mas com relação ao judiciário intervindo em aspectos que não lhe dizem respeito e, às vezes, causando até o enfraquecimento da empresa e, em muitos casos, até mesmo a sua quebra, né? Então, eu estou aqui com um contador presente que já colocou aí que contabilidade é amor. Contabilidade é amor, está certo. Também estou com um professor da UFRJ que diz que esse tema educação é fascinante. Se eu fosse adepto ao nepotismo, eu ia dizer que é um professor da UFRJ, da Faculdade de Engenharia, muito inteligente, que, por acaso, é meu irmão, mas isso não tem a ver. Mas também, para que eu não passe por adepto ao nepotismo sozinho, eu aponto aqui a presença da doutora, nossa querida colega e sempre também participante do nosso trabalho, dos nossos trabalhos do IMB, a doutora Anne Caroline Prudêncio. A doutora Anne Caroline Prudêncio, que nos disse parabéns pelo evento. Na minha área de compliance, temos como um dos pilares do programa a capacitação dos colaboradores. E hoje fazemos por meio de plataforma de tecnologia. Correto. Como o doutor Gerdau acha que a capacitação... é uma pergunta. Como o senhor acha, doutor Gerdau, que a capacitação em ética e integridade nos órgãos públicos e escolas poderia ajudar a diminuir a corrupção e o custo Brasil? Eu diria que devia ser uma matéria obrigatória, tá certo? De dar uma noção de seriedade, responsabilidade e ética, tá certo? Vamos dizer, lógico, eu vou dizer, de certo modo, vamos dizer, quem recebe essa educação quase que pode ser um privilegiado dentro do cenário, né? Mas eu acho que faz falta na educação, de forma global, dar uma noção mínima, né, de conceitos de Constituição, de respeito da lei e desse sentido, vamos dizer, e com uma educação mínima, básica, pelo menos se saber a importância desses valores na estrutura da sociedade e para se criar um mínimo de condições de respeitabilidade para o próximo dentro da estrutura social, né? Eu sou muito, muito favorável a essa conceituação. Muito bem. Eu até apontaria, esse meu irmão, ele fez o doutorado dele na Alemanha, né? E ele diz, olha, não existe nenhuma diferença entre o alemão e o brasileiro. Apenas o alemão tem medo da lei, porque lá, se ele andar errado, a lei é cumprida.
E aqui parece que há um certo jogo de cintura, né? Um certo jogo de cintura, e a gente opta por correr o risco, né? Aí o nosso colega Jean Carlos, nosso convidado, diz que ética é um tema muito falado, muito comentado, mas pouco praticado no nosso país. Não basta apenas conhecer a ética, é fundamental praticá-la. Tem razão, Jean. Muito bem. Pois não, doutor? Eu acredito que eu fiz menção aos que se posicionaram aqui no nosso chat e acho que já estamos com um horário razoável. Eu gostaria de saber se o senhor teria algo mais a acrescentar, doutor Jorge. Não, eu agradeço a oportunidade, agradeço imensamente a atenção dos senhores, né? E, vamos dizer, eu como bacharel em Direito, não como advogado, né? Mas como bacharel em Direito, eu tenho uma noção muito clara da importância, né? do judiciário, da estrutura jurídica, né? E acredito de que a evolução vem pelo respeito à lei, tá certo? O respeito à lei é peça-chave. Então, eu lhe agradeço muito a oportunidade de ter podido expor aos senhores um pouco os trabalhos do MPC e, principalmente, o famoso Custo Brasil. Muito, muito obrigado pela atenção dos amigos. Nós agradecemos ao senhor, a sua disponibilidade, e o MB se mostra sempre à disposição, está sempre pronto a recebê-lo quando precisar, quando tiver algo que queira dizer aos magistrados brasileiros. Nosso instituto não é muito grande, mas tem um pouco mais de 1.300 magistrados associados. Ótimo. Então, para esse público, nós, após esse debate, não havendo nenhuma resistência da sua parte, vamos colocar no YouTube para que sejam consultados, né, os nossos vídeos pelos interessados. Ok? Ok, eu estou à disposição. Muito obrigado. Isso. Doutor Prudêncio, gostaria de ouvi-lo também em considerações finais. Desembargador Fábio Dutra, olha, foi um grande prazer. Eu até, como presidente aqui em Santa Catarina, me sinto sempre à vontade em dizer da sua dinamicidade, em trazer temas para que os magistrados possam compreender tudo aquilo que pode acontecer para basear os julgados dos magistrados, e não só dos magistrados, para fundamentar aquilo que os advogados fazem, peticionam, e aquilo que o Ministério Público dá o seu parecer. Então, para isso aí, foi um prazer muito grande, e eu lhe acompanho em ter o doutor Gerdau, nesse dia aqui conosco, magistrados de todo o Brasil, trazendo considerações sobre justamente a questão do custo Brasil e a educação, e essa questão tributária que foi muito bem explorada aqui hoje também. Meus parabéns, desembargador Fábio Dutra. Doutor Gerdau, meus parabéns e muito obrigado pela sua participação. O agradecimento é meu, doutor. Muito bom. Então, muito bem, estamos chegando ao fim de mais um encontro, né? Esperamos e tenho certeza de que todos nós crescemos um pouco mais, entendemos um pouco mais, buscamos um pouco mais debater um tema tão relevante. E você, que foi nosso convidado, que esteve conosco, também a você a nossa gratidão. O IMB o convida a visitar a nossa página no site, né? www. Como? E fisicamente também. Fisicamente, muito breve, se lá Deus no quiser. Instituto. Isso aí. O nosso instituto está aqui na rua Dom Manuel, número 29, né? Primeiro andar, e o nosso site é www.imb.org.br. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos. Muito obrigado.